Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de terror real. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que se você estiver me ouvindo de alguma plataforma de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube, pois isso ajudaria muito no meu trabalho. Todas as informações acerca da leitura, como sempre, estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? O lobisomem no sítio. O fato que eu vou narrar ocorreu há muito tempo. Quando eu tinha ainda 14 anos de idade, tinha ido passar férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Fui junto com meus pais e minha irmã também. Meus tios estavam junto e um primo também. Nós nos dávamos muito bem. Subíamos em árvores, em tanques, em rios, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia medo, talvez por ser da cidade, e agora no mato aqueles barulhos que vinham do lado de fora me deixavam apreensivo. Sempre existiam cantos de pássaros, insetos, outros animais noturnos, e eu sinceramente sentia medo. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui assim, no meio do mato, no meio de um sítio, sabe? E ficávamos eu e meu primo conversando sobre os acontecimentos do dia, e eu adormecia cansado de tanta coisa que a gente fazia durante o dia. A vida de brincadeiras era insuperável. Ficávamos correndo para cá, correndo para lá, desbravando isso, desbravando aquilo. Porém, certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete na roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquela conversa dos adultos. Então pedimos autorização para irmos embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete ou carroça até a casa e lá iríamos dormir, acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto, o filho do vizinho que ia nos levar de charrete, tinha 13 anos e levava consigo uma pequena espingarda. Assim, ninguém viu problema nisso, porque no meio do mato, se de repente aparece um bicho, então ele, com 13 anos, era autorizado ali a pelo menos andar com aquela espingarda. Eram 11 horas da noite. Quando entramos na casa, nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes do fato terrível que irei contar, nós três conversávamos muito, sabe? Aquela coisa de criança. Eu, meu primo, esse amigo de 13 anos, a gente conversava muito quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Casa de madeira e tal. Todos nós três, ficamos quietos e tentando ouvir mais alguma coisa. De repente, um novo estalo e um rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. O medo começou a invadir o meu corpo. Eu passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para esse novo amigo, mas eu estava com medo, sem fazer barulho, e o filho do vizinho desligou a luz do lampião, aquele fogo do lampião que iluminava o quarto, e ficamos quietos. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração do outro, e parecia que todos estavam tensos. Eu vi que não era só eu. Nós três estávamos tensos. Quando então o menino disse que devia ser um bicho do mato ou, sei lá, apenas um bicho grande.
Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que a sua origem estava muito próxima. Talvez ali, do lado de fora, exatamente da janela do nosso quarto, porque o barulho foi circundando a casa inteira naquela varanda e agora parecia que parou bem na janela do nosso quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal poderia ser. Hein? Que animal será que poderia entrar por aquela janela pesada de madeira? Inclusive toda a casa antiga, era feita com madeiras grossas, com portas pesadas, janelas resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito. Quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela, nós três ficamos próximos uns dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois também estavam com medo tanto quanto eu. Então eu perguntei sussurrando ao novo amigo, o filho do vizinho, sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto desse garoto que sussurrou com voz embargada. Eu acho que... eu tenho certeza. É um lobisomem. É lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, lobisomem, ele disse que tem certeza que era um lobisomem. Nessa hora, o meu corpo inteiro começou a tremer. Eu comecei a tremer, e comecei a sentir lágrimas saindo dos meus olhos, lágrimas rolando pelo meu rosto, e eu pensava, meu Deus, não pode ser. Lobisomem? Não, não pode ser. Eu pensava que essas coisas só existiam em filmes, sabe? Agora esse menino, esse vizinho que mora aqui no meio desse mato, ele mesmo dizia que tinha certeza que era um lobisomem. O lobisomem estava do lado de fora da casa. Agora essa coisa, esse lobisomem parecia andar próximo à janela de um lado para o outro. Nós ficamos juntos assim, reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, quando meu primo, um pouco descrente da história de que um lobisomem pudesse estar ali do lado de fora, conforme disse o menino, sussurrou bem baixinho que devia ser apenas um bicho. Isso aí é um bicho do mato, que lobisomem que nada. E então saiu da cama e se aproximou cautelosamente da parede. Eu não acredito, deve ser algum bicho aqui do mato, buscando espiar pela fresta da janela. De repente ele volta correndo para a cama e se junta a nós. A criatura parecia farejar o nosso medo, sentir aquele nosso cheiro de medo e tentava entrar agora mais do que nunca na casa, arranhando toda a janela de madeira, aquela janela pesada. Arranhava e bufava, arranhava e bufava, e de repente nós ouvimos um rosnado, como um enorme cão rosnando. Eu tive certeza que aquele lobisomem entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo disse que não viu, mas que ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa, inclusive pela fresta da janela. Ele sentiu um cheiro forte, um cheiro estranho, um cheiro esquisito. Agora ele, meu primo, sabia que o que estava lá fora, não tinha dúvida. Ele agora também dizia, é realmente um lobisomem. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos ao longe foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando, voltando em 2 charretes. Fiquei receoso de que essa coisa atacasse os nossos pais, porém, quando os barulhos de charretes se aproximaram, houve um último barulho aqui na janela, como se fosse um desespero, e arranhando, e depois nós ouvimos aqueles passos pesados. Sumiu? Desapareceu. E nisso chegaram os nossos pais. Ao entrarem em casa, corremos na direção deles. Eu e meu primo contamos todo o terror que havíamos passado, todo o terror que tínhamos vivido. Inclusive, estava ali o menino do sítio vizinho que não nos deixava mentir. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre, talvez uma onça, um porco do mato, uma raposa. Não, insistimos que era um lobisomem, e o menino do sítio vizinho confirmou, era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e esse menino ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã,
Insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal qualquer, nada de lobisomem. Foi então que nós pedimos a eles, meus pais, pais do meu primo, que fôssemos então até o lado de fora, ali naquela grande varanda, ali na janela do nosso quarto, para ver se havia alguma coisa na janela. Quando meus pais chegaram e os meus tios, pais do meu primo, chegaram, a janela estava profundamente arranhada. Profundamente arranhada. Em uma altura que nenhum animal de pequeno porte ou de médio porte chegaria, como uma onça, por exemplo. Mas o que mais impressionou foi que ali, entre aquelas madeiras da janela, na varanda, haviam pelos, enormes pelos, pelos de lobisomem. Só aí acreditaram no que nós dizíamos. Eu, meu primo e este filho do vizinho do sítio. Todos então ficaram estarrecidos, assustados e também amedrontados. Será que na próxima noite ou na noite seguinte ele voltaria? Todos nós, e principalmente minha mãe e minha tia, todos nós ficamos amedrontados. E cada noite que ali passamos havia a expectativa. Será que o lobisomem vai voltar? Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.